é que está dando muito o que falar, e foi falado ao longo da semana que o Brasil estaria numa fase chamada estagflação, ou seja, o crescimento foi muito pequeno, muito aquém do previsto pelo ministro da Fazenda, e a inflação também se tornou alta. Aí eu vi, muita gente ouviu também, uma determinada comentarista aí de uma emissora de TV, classificando isso, que é uma estagflação, e que, na verdade, há que se tomar medidas no sentido de aumentar os juros para diminuir a inflação e, com certeza, continuar o crescimento. E muita gente, então, sabendo que o amigo ia estar aqui comigo esta noite, mandou aqui e-mails querendo saber o que é isso e se, na realidade, essa análise é correta. Fernando, todas as análises, especialmente em cenários confusos como que o mundo está passando hoje, são expectativas. São perspectivas que acontecem de acordo com o perfil do analista e com o que ele acha que vai acontecer. De fato, se nós observarmos, diversos números, diversas previsões feitas por diversos entes são frustradas no final das contas. Inclusive, quando houve a crise lá atrás, só para relembrar, porque foi muito badalado isso, quando o presidente, à época, o presidente Lula, disse que a crise no Brasil seria uma marolinha, zombaram, fizeram piada, porque sempre existem os pessimistas de plantão. E os pessimistas têm direito à opinião e muitos deles têm muitas mídias. O que acontece, Fernando, é que no momento de crise, se o governo tomar medidas, digamos assim, essas medidas altamente prudenciais, essas medidas rigorosas que muitos defendem, são medidas que, por exemplo, aumentar os juros. Os juros é igual antibiótico para a economia. Ele tem que ser dado o mínimo necessário. Não assim, aumentar juros como se fosse algo aplicável facilmente na economia. Quando você aumenta juros, Fernando, o efeito é a redução do consumo. Mas o outro efeito, que as pessoas não dizem claramente, é o aumento dos rendimentos daqueles que vivem de juros. Ou seja, isso beneficia de redução de demanda. Na verdade, esse pânico que geralmente é causado quando há uma expectativa ruim, ele deve ser atenuado, porque o que está se esperando, o que está se fazendo no Brasil de forma clara, é que estão sendo tomadas medidas na economia para que se evite a queda do nível de emprego. Sabe-se que o mundo está passando por uma crise econômica internacional que está afetando também a nossa economia. Esse desempenho baixo que houve no ano passado, 2012, já era um desempenho esperado, embora diga-se que ele foi abaixo do que estava sendo esperado, mas já se sabia que o desempenho da economia seria ruim. Então, o que eu diria? Primeiro, que a sociedade tem que ter calma, porque a maioria dos cidadãos, especialmente os cidadãos que têm menos voz, ou seja, que são menos ouvidos, que têm menos influência, vivem de emprego. Se tirar deles o emprego, eles vão passar fome. Tirar deles o emprego, não terão dinheiro para comprar um remédio, para se vestir. Então, esses cidadãos que não têm voz, que não têm, às vezes, a capacidade de influir tanto, eles estão preocupados com o emprego. Então, esse foco do emprego é o que está sendo dado. A questão da inflação, o que acontece? Os juros caíram vertiginosamente no Brasil. E com essa queda de juros da taxa Selic, que se dizia a inflação vai explodir, além dos juros caírem, foram tomadas outras medidas que, digamos assim, que favoreceriam o crescimento, ou seja, medidas que, aos olhos das pessoas que são altamente prudentes, que acham que a inflação é algo que vai explodir a qualquer hora, de qualquer jeito, deveria se incentivar o crescimento inflacionário, que foram as desonerações que foram tomadas na economia.
Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: a sociedade tem que ter otimismo, calma e não ficar com esse desespero. Porque, na verdade, se houver algum aumento de juros para que seja contida uma eventual explosão inflacionária, certamente não vai ser um juro nos patamares anteriores que estavam. A gente observa que um tempo atrás os juros estavam tão altos desnecessariamente, porque caíram bastante e não houve a inflação. Então, essa inflação que realmente está acima da meta, mas não está ultrapassando a banda superior da meta, que a meta é 4,5%, 2 para cima e 2 para baixo, ou seja, entre a parte superior é 6,5%. Não está ultrapassando a meta, o governo está se esforçando por controlar e esperando que a economia reaja positivamente, que haja um crescimento mais significativo esse ano, 2013, e assim consiga manter a estabilidade. Porque o nível de emprego no Brasil está muito positivo, né? O desemprego está baixíssimo, e isso, de alguma maneira, é uma segurança para a sociedade. Agora, de fato, esperamos e precisamos que a produção, que o PIB, tenha um desempenho melhor em 2013. Isso é um fato que é inegável. E a gente está acreditando que nós vamos, com certeza, ninguém duvida que vai ser melhor do que o ano passado, esperamos que seja bem melhor. Perfeito. Doutor Rubens, muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. Um grande abraço, meu amigo. Renato, um grande abraço para você e aos ouvintes da Super Rádio Turismo.